Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é fonoaudióloga, pesquisadora e especialista em processamento auditivo central e aprendizagem. Com uma trajetória que integra prática clínica, pesquisa científica e produção de conteúdo educativo, ela se dedica a oferecer uma escuta qualificada e estratégias personalizadas para melhorar a comunicação e o desempenho acadêmico. Em nosso bate-papo de hoje, vamos conversar sobre o impacto do processamento auditivo na aprendizagem, os sinais de alerta em crianças e adultos, a importância da intervenção precoce e o papel da escuta como ferramenta de transformação na comunicação, na vida escolar e no desenvolvimento emocional. Com vocês, Camila Madruga. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é fonoaudióloga e pesquisadora. O nome dela, Camila Madruga. Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Que honra estar aqui na sua frente, é uma responsabilidade grande. Já acompanho o programa há bastante tempo. Jura? Mesmo Sim. lá de Portugal? Mesmo lá de Portugal. Que coisa bacana. Mas nunca me imaginei sentada aqui, de frente, com essa pessoa incrível. Parabéns por todo amor, o seu obrigada. trabalho, toda a trajetória que inspira. Olha, se a gente não servir para inspirar, melhor a gente ir para casa. Fazer alguma verdade. coisa que não atrapalhe os outros. Mas que bom que você é a primeira fonoaudióloga que a gente está trazendo, né? Então, eu comecei a te seguir. Acho que você falou assim, "Ih, deve vir alguma coisa." Não percebeu, não? Eu não percebi, na Ai, que verdade. bom, ela é distraída. Porque eu olho, e quando eu começo a seguir, em geral, é para facilitar o contato do Gustavo na chamada. Eu Pra recebi, ele quando eu poder. recebi sua mensagem, foi muito engraçado, porque eu tava no aeroporto vindo pro Brasil. E eu Coisa, falei, né? meu Deus do céu, como? Que se tivesse sido em qualquer outra época, não casava. É, Nós não sabíamos disso. A gente não hackeia nossos convidados, a gente não sabe quais são os voos que eles pegam, então fique tranquila. Foi porque tinha que ser. acho que Deus, o universo, Tinha que energia, alguma ser. coisa tinha que ser. Porque eu não sabia nem que você morava em Portugal. Então, quando eu escolhi, eu não sabia disso. Entendeu? Não, Então, é uma casou. coisa, uma mudança gradual que tá acontecendo na minha vida. Mas ótimo. Se E- é para melhor, maravilhoso. Eu acho que novos desafios. Ótimo. É. Que também sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. A gente precisa, acho que, de novos desafios para ir se movimentando. E se não são esses desafios que a vida impõe, muitas vezes a gente fica ali na nossa zona de conforto. Tudo pode acontecer, menos a gente parar. É. Porque parou, a vida se extingue rapidamente. É Água verdade. parada vira lodo, gente parada. Parada cardíaca. Meu amor, queria que você falasse pra gente por que a fonoaudiologia, a escolha, e por que dentro da fonoaudiologia se basear no transtorno do processamento auditivo e nos transtornos de aprendizagem. É uma longa Não história. tem problema, vamos lá. O Vamos chazinho já lá. chegou. Eu já tô curiosa. Por que a fonoaudiologia, né? Eu era uma criança imatura, quando chegou na época de vestibular, eu não tinha uma decisão ainda de que área seguir. Eu gostava de biológicas, das áreas de saúde, e foi no cursinho que eu fui com orientação profissional, buscando orientações, fui visitar diferentes profissionais. E para mim ficou a terapia ocupacional e a fonoaudiologia, Que você se agradou. que eu me Ou terapia identifiquei, ocupacional ou fono. É. Uhum. porque eu gosto do processo de acompanhar o paciente, de Entendi. ver a evolução, de ter um contato próximo. Uhum.
E foi nessa época que prestei o vestibular e entrei na Unicamp, em fonoaudiologia, e na Unesp, em Marília. Mas como minha família já era de Campinas, eu fiquei Que é ali uma mesmo, faculdade maravilhosa, a pertinho de Unicamp, né? casa. Foi maravilhosa, minha segunda casa, né? E tive professores, assim, muito acolhedores. Foi uma época da graduação, eu acho que, espero, desejo que todo mundo tenha esse carinho pela graduação, porque é a nossa base. Com certeza. E foi assim, no dia a dia. Quando eu entrei na fonoaudiologia, eu nem imaginava a amplitude de atuação, de áreas que poderiam se abrir com aquela graduação. Põe pra gente o que é a fonoaudiologia e as opções, porque eu acho que o público em geral às vezes não sabe, né? Para a É, gente poder caminhar juntinho aí. eu acho que a maioria tem a ideia de que a fonoaudiologia é para criança que fala errado, que tem a gagueira, tem dificuldade de comunicação ou algum ponto específico da voz. Mas que a fonoaudiologia atua na prevenção, promoção e na reabilitação de diferentes públicos, do bebê até o idoso, né? Então, a fonoaudiologia está dentro das maternidades, fazendo o teste da orelhinha, fazendo o teste da A linguinha, fonoaudiologia? com recém-nascidos, Jura? juro. E é encantador para mim ver Uhum. é, o cuidado desde recém-nascido mesmo, ali dentro das 48 horas. No Brasil, 2010 se tornou uma lei Obrigatório. obrigatório o teste da orelhinha. Então, já o bebê ali na maternidade identifica se tem algum risco para uma perda de audição e tem Com o teste da com o orelhinha. teste da orelhinha. Entendi. E tem o teste da linguinha, que é para avaliar o frênulo lingual. Então, Uhum. quando o bebê tem dificuldade de sucção, de amamentação, Isso também vem junto, essa lei de 2019, não. 2010. Essa lei é É só da só da orelhinha. orelhinha. Da E linguinha ainda não existe tem. uma tramitação envolvendo essa Entendi. regulamentação também do teste da linguinha. A gente pode confirmar esses dados com os especialistas da área de motricidade oral, que é a Aham. área da fonoaudiologia, que vai atuar com toda a parte de musculatura orofacial, de respiração, deglutição e até a fonoaudiologia estética Também, né? Que também. hoje tem, né? As pessoas Tem. que fazem exercícios que propiciam uma melhor qualidade da pele, é isso? É um Da musculatura, isso, né? Da perfeito. Um musculatura. fortalecimento, uma adequação ali do tônus da musculatura, para que algumas expressões faciais ou se tem um desequilíbrio em algum, músculo mais forte, então evitar Uma essa sobrecarga, né? exatamente. Uma diferença. Tá, perfeito. E por que a escolha do processamento auditivo e o transtorno do processamento auditivo e dos transtornos de aprendizagem? Essa escolha foi um pouco mais tarde. Eu acho que eu acabo demorando para tomar algumas Mas decisões. é bom, porque você matura o pensamento, né? Eu saí da Unicamp e fui, como eu não tinha ainda uma área definida, eu procurei fazer um aprimoramento profissional que fosse amplo, em diversas áreas, porque eu queria sentir na prática como O seria o que dia que a ia te, dia. te causar uma paixão? Exato. Uhum. E foi quando eu fui para USP Ribeirão. Eu fiquei lá durante um ano e tem um aprimoramento profissional com as diversas áreas de atuação dentro do Hospital das Clínicas. E foi nesse momento que eu tive a certeza de que eu queria seguir para a área de audiologia. E a área de audiologia também é ampla, né? Tem a otoneurologia, tem diferentes atuações. Mas eu sempre gostei do público infantil. Eu tinha um contato muito grande, Com as crianças. com as crianças, eu sempre tive afinidade e eu buscava esse não queria só fazer uma avaliação e entregar o resultado ali de uma audiometria. Eu queria ter um acompanhamento. Então, no processamento auditivo, com o treinamento auditivo, eu consegui unir a reabilitação,
que eu tinha aquele acompanhamento e o processo de diagnóstico, de Então, você monitorar. fazia o diagnóstico e o acompanhamento. Exato. A superação também, dentro desse processo. É. Então, foi dentro do processamento, foi mais especificamente quando eu entrei no mestrado que eu comecei a encontrar tudo isso que eu vinha buscando. Perfeito. E acho que eu me encontrei. O que é? A gente tem uma foto aí, não tem, Bru? Que mostra, que eu acho que vai te servir, vamos lá, se a gente pegou, que é a Perfeito. anatomia da orelha e do ouvido, né? Porque assim, não é só da Esse é o que a orelha. gente chama de sistema auditivo periférico. Sistema auditivo periférico, perfeito, É esse perfeito. sistema que nós avaliamos a quantidade, se existe uma perda de audição ou não. Então, quando o paciente entra na cabine e é orientado a levantar a mão ou apertar um botãozinho para cada pitinho mais baixinho, é essa parte do sistema auditivo Que está sendo avaliado, Exatamente. O quanto que é o menor som que é possível identificar a partir daquele estímulo que é a auditivo. audiometria, Esse é a né? A gente audiometria. mede Isso. como é que está esse fluxo sonoro, né, na parte periférica. Inicia aqui pela orelha externa, caminha ali pelo meato acústico externo, os ossículos menores, Sim. né? Ossículos Martelo, bigorna, estribo. E chega na cóclea, que é esse caracolzinho, onde as células ciliadas vão identificar a presença do som. E a partir dessa identificação, o nervo coclear vai enviar esse estímulo já elétrico para as diferentes áreas do nosso sistema auditivo central. Que nos tem aí a outra? Depois vou voltar nessa. É, que está mais ou menos na área temporal, é isso? Isso, fica localizada aqui, no córtex Que eu temporal. brinco, que é onde a gente põe o cabelinho para trás da orelha, né? Exatamente. Então, sai daqui da cóclea o nervo, É ali. que vai conduzindo pelas áreas de tronco encefálico até chegar na região de córtex auditivo primário, onde as propriedades acústicas daquele som vão ser realmente analisadas. Decodificados. Né? Exatamente. Seria a palavra. Exato. Tá, mas voltando lá, Bru, volta na outra. O que seria o transtorno do processamento auditivo? O transtorno do processamento auditivo, ele é um déficit neural na análise do estímulo acústico. Então, aqui tá tudo normal. A gente tem uma audição normal. Tá. A periferia, a audição, na maioria dos casos, é 100% normal, uma audição íntegra. É claro que a gente pode fazer a avaliação com indivíduos que têm perda de audição. Sim. Mas o objetivo da avaliação é um pouquinho diferente. Então, normalmente, o periférico aqui tá entrou, tá direitinho. Isso. Toda análise do som em termos de quantidade, eu identifico a presença daquele som. E o transtorno do processamento auditivo é a próxima etapa. Quando... Que é aquela que a gente viu. Vamos lá, Bru, pro outro. Aí, Isso. Que sai daqui, né, da cóclea ali, que tá naquele cantinho, e aí vai ter que ascender pelo tronco e chegar na área temporal. Exatamente. E daí é muito importante a gente tentar fazer um paralelo como uma estação de metrô. Porque cada uma dessas estruturas é envolvida na realização de uma tarefa. Entendi. De uma habilidade auditiva central. Então, localização sonora, discriminação do som. Todas as habilidades, a gente tem um conjunto de habilidades que vão fazer toda a decodificação desse som para que seja possível ter a compreensão dessa informação. Não basta a gente analisar, precisa compreender e dar um significado para aquele som. Porque senão você ouve, mas não entende o que está sendo ouvido, é isso? A queixa mais comum é exatamente essa. Eu escuto, mas eu não entendo. Então, pode acontecer em diferentes ambientes, na presença de um ruído, às vezes um restaurante, a praça de alimentação do shopping, que tem muito ruído reverberando. Principalmente vésperas de Natal. Exatamente. Eu não consigo entender nada. Exatamente. Assim, nem tento. Eu Então, nem vou. Existe uma dificuldade da habilidade que a gente chama de figura fundo auditivo. De justamente separar o que é ruído do estímulo-alvo. Do estímulo-alvo. É isso. É isso. Então, o transtorno do processamento auditivo é central,
É um déficit neural nesse caminho. nesse caminho. E que Nesse faz com caminho. que eu ouça, mas eu não entenda o que eu estou ouvindo, é isso? Exatamente, Posso falar exatamente. assim, dessa forma Pode, leiga, pode. né? Tá. E isso é muito comum em alguns transtornos. Por exemplo, o TDAH, a dislexia, que a dislexia quase que bate ali Uhum, nas áreas em comuns, né? E também no TEA, também. São diagnósticos que podem coexistir. comorbidade mesmo. Podem Comorbidade. vir juntos. Exato. Uhum. Não podemos falar que o transtorno de processamento auditivo causa, Não, não. né? Porque tem Porque é gente que uma faz uma dúvida coisa ou muito comum. outra, né? Eu me lembro que quando eu escrevi Mentes Inquietas, TDAH, em 2003, né, do século, não, desse século ainda. Eu me lembro que tinha uma opção de gente que falou: não, não posso ter isso, não, que eu fiz o PAC, o processamento auditivo central, e disse que é normal. Eu falei, mas uma coisa tem nada a ver com a Não. outra. Você pode ter ou não. Então, teve Exatamente. muita gente e muitos profissionais que não entendiam que poderia ter comorbidade, não isso causando a questão. São duas, não sei se eu posso dizer, duas entidades diferentes que Uhum. estão ali presentes no desenvolvimento daquele cérebro, né? E uma coisa não vai necessariamente causar a outra, mas pode interferir. Então, quando eu faço avaliação de processamento, é muito importante identificar se, por exemplo, no TDAH, é uma criança, um adulto que não para ouvir e por isso ele não entende. Não presta atenção no que está escutando. Exato. Ou Uhum. se ele está tentando, mas ele tem uma sobrecarga auditiva, uma fadiga auditiva que ele não consegue acompanhar aquela informação. Então, isso eu posso ter as duas coisas e Pode ter as posso duas coisas. avaliar independente. E se eu Exatamente. trato os dois, eu facilito o outro. Se Ou houver se houver. um comprometimento de habilidade auditiva que está interferindo ali naquele processo, tratando, a gente minimiza a Com certeza. interferência, né? E libera funções cognitivas de memória, de atenção, para o bom desenvolvimento daquele paciente. Porque eu fico pensando, se uma criança ou um adulto que tem transtorno do processamento auditivo central, ele também tem uma coisa. Se ele não entende o que está sendo ouvido, ou que o outro esteja falando, dificulta muito. Então, toda a parte de memorização, cognitiva mesmo, de conclusão, vai estar muito alterada. É como se desviasse recursos, né, cognitivos para analisar aquele som que ele está ouvindo. Uhum. Então, é o que a gente chama de fadiga auditiva, Sim. porque gasta Cansa, muita né? energia Dá para um tentar. cansaço, né? Cansaço Então, muito grande. aquela criança, né, que tem uma oscilação muito grande da atenção em sala de aula, será que é realmente só um fator atencional ou será que existe Uma algo mais exaustão também, ali né, do sistema que pode auditivo. estar interferindo naquela escuta? Perfeito. E hoje em dia a gente tem uma sociedade que é muito auditiva, né? Nossa, muito, Muito. demais. Você está falando uma coisa interessantíssima. Bru, bota ali aquela coisa que a gente tinha visto. Vamos lá, ó. Qual? Tá. Não, não. Volta, volta, volta. Eita. Aí, esse aí, tá? Fones, isso é manchetes, tá? Uhum. De repórter de saúde, isso aí da Hannah Kappel, que é Da BBC. da BBC. Fones de ouvido que cancelam ruídos estão causando perda de audição em jovens. Isso é muito típico dessa nova geração, a geração Z, né? Que para trabalhar em qualquer lugar, você vê eles nos cafés, até em praia, eles estão lá com o seu computador e botam esses fonezinhos que tiram esse ruído ao redor. Isso é prejudicial? Saiu recentemente um estudo da Inglaterra, que deve ser a origem dessa. Sim, BBC. E foi feito um estudo de que esses fones com cancelamento de ruído, eles interferem no desenvolvimento justamente dessas habilidades auditivas centrais. Entendi. Então, é como se o cérebro desaprendesse a lidar com certas situações e, diante de algumas novas situações de desafios,
fica prejudicado o desempenho auditivo. Por exemplo, eu fiquei muito preocupada, porque o estudo diz isso, né? Mas eu fiquei preocupada se a gente não começa a ter essa audição ao redor, que é importantíssimo na hora de perigos, né? Se a gente não estaria perdendo esse reflexo, porque muitas vezes você ouve uma coisa, uma buzina, né, uma freada, e desvia a atenção imediatamente. O nosso sistema auditivo de localização sonora tem essa função que a gente chama de interação binaural, que é essa relação de uma orelha com uma outra. Isso permite a gente localizar o som. Então, se toca de um lado, a gente direciona, né, a cabeça para fonte Pra sonora. exatamente. Inclusive, na Europa, surgiu alguns problemas com os carros elétricos que não tinham, Não faz barulho. não faz barulho, e as pessoas iam atravessar e não identificavam, né? Então começou Só a visão mesmo, só a só visão. contava com a visão. Jura, já tá tendo esse problema? Já. E daí começou a colocar um ruidinho do barulho do carro, simulando um som de carro, De motor a combustão. para ter uma identificação ali da fonte sonora. Que interessante. É bem interessante. Aqui ainda não E tá um outro fazendo isso. ponto importante é que o nosso sistema auditivo, na época da pandemia, eu percebi bastante com as crianças, o quanto que ele vai se adaptando. Então, muitas crianças tinham dificuldade no ambiente escolar e quando iam para o home office, né, para o aprendizado em casa, eles estavam com fone de ouvido, a informação estava indo ali direto, eles se beneficiavam. E daí, quando voltou para o presencial, foi um choque para Com alguns. certeza. Que é, eu acho que uma ideia paralela, semelhante ao uso do fone com cancelamento Mas de o ruído. fone comum, porque esses de cancelamento de ruído veio há pouco tempo. Acho que tem uns 2 anos, Bru, será? Eu acho que são 5 anos. 5, mas aqui no Brasil acho que 3. 3, não é? Chegou lá primeiro. Tô colocando aqui. Porque antes era o fonezinho comum, que a gente está acostumado. E mesmo assim já ajudava muito Já a ajudava focar. muito. Mas esse tira o ruído. Isola, né? É só a voz, É só a só o voz. estímulo principal. Eu fico pensando numa pessoa em casa, alguém batendo na porta, Não tanto tem essa faz. referência. Alguém, Às algum vezes, alarme ó, tocando. Eu não sou tem. muito fã do fone de ouvido, mas meu marido é. Aham. E ele tá em casa, às vezes, trabalhando com fone, com cancelamento. E eu Com cancelamento. tentando chamá-lo. Não tem Não como. Você tem tem. que aparecer, né, na É um frente. sinal, É. fazer algum gesto, porque não tem. Senão não rola. É. Mas diz a ele que tem isso, né? Pode causar perda de audição. Já tá avisado. Né? Pra ir diminuindo, eu ou acho voltar pro outro, pelo menos. A gente tem 2 extremos, né? Esse muito tecnológico, que pode Exatamente. trazer esse prejuízo central. E o anterior, que com uma alta intensidade causa perdas auditivas. Exatamente. Tudo Então, é o meio, É né? um equilíbrio. É um equilíbrio. Porque o anterior, o fone mais comum que a gente tem, né? Sem cancelamento de ruído, ele também, se você usar muito alto, vai gerar exaustão. Porque o pessoal usava bastante na rua, às vezes no ônibus, no transporte público, e por conta de todo o ruído do ambiente, precisa aumentar a intensidade. Exatamente. E daí gera uma perda de audição, uma lesão naquelas células lá do caracol da cóclea que a Por gente exaustão mesmo, né? É. Leva uma exaustão. E uma vez que tem uma lesão dessa célula, não tem ainda uma... Não é... Recuperação. Não. Ainda não. Ainda não. Tem algumas pesquisas acontecendo com células Tronco. mas ainda a gente não tem uma... Então é bom preservar. É bom preservar as células Ok, daqui a um ciliadas. tempo vai ter. Eu acho que as células troncos, elas virão para uma realidade para muita coisa. Mas, por enquanto, é o que eu digo, todo mundo sabe o que ela faz, qual é a capacidade dela fazer, mas ninguém sabe para cada situação quanto precisa. Senão a gente cria um câncer, né? Exatamente. Você bota um excesso de células tronco, ela pode sair se reproduzindo, Multiplicando. multiplicando, sem ninguém saber. Então, assim, acho que ainda tem uma longa caminhada para saber qual é a dose para cada coisa. Quanto, né? Quanto, É proporcional ao peso, é proporcional à altura, ou isso tudo, ou depende da patologia. Muitas questões ainda tem que A ser. ciência ainda tem que ir Tem fazendo que ter o novas processo pesquisas. científico. Exato. É preciso cumprir um processo, não tem como. Viver é um processo também, né?
O próximo, Bru. O uso excessivo de fones de ouvido pode afetar seu processamento auditivo? Aí já é o fone de ouvido, não é o de cancelamento. É o que tem mais comum. Eu Pode, acho que você falou. poderia ser os dois, no caso, né? O cancelamento do ruído, porque gera um prejuízo do desenvolvimento dessas habilidades. Mas se houver um excesso de uso de Também. fones, também, É o que você falou. né? Dos Porque daí dois. tá ali a informação no canal auditivo, dependendo da intensidade, pode ter uma lesão, mas relacionando ao processamento auditivo, as informações ao redor, elas ficam perdidas, né? Perfeito. Então, vai gerando talvez cumulativo, esse efeito cumulativo. Com certeza. Próximo, Bru. Síndrome de Meniere. Hoje foi uma discussão aqui se todo mundo tem, se não tem, sem zumbido, porque o Bruno disse que não sabe nem o que é não ter zumbido. Eu achava que todo mundo tinha. Eu tomei um susto, porque como assim? Eu achava que era O normal. almoço zumbido, hoje foi né? isso, entendeu? Perfeito. Não é normal. Eu tenho curiosidade pra saber como é que é não ter o zumbido. Como é que é, né? Totalmente silêncio. E o seu zumbido é de que tipo? Eu brinco assim, é que nem você lembrar que tá respirando. Se eu lembrar que tem um zumbido, aquele de cigarro, sabe? Aham, Constante cigarro. assim. Não incomoda, porque como desde que eu me conheço por gente eu tenho zumbido, então costuma, né? Sim. Mas é aquele de cigarrinho, assim, sabe? Não é muito grande, não, mas dá pra Dos pra dois viver, né? lados. Isso. Dos dois? Dos dois. Jura? Isso. Eu juro, eu achava que todo mundo tinha um mais forte, outro mais fraco, dependendo, né? Nunca tive, não. Nossa, mas eu fiquei curioso pra você. Gente, Não, ele ficou, ele falou, vocês não têm? Eu falei, eu não. achava. Eu falei, mas vamos perguntar. Mas você já fez alguma vez audiometria? Então, eu também tive otite no colesteatoma. Né, mas antes dessa otite, eu já tinha o zumbido também. Dele vem antes. Então, Olha. é estranho, não sei explicar exatamente o motivo. O que é a síndrome de Meniere? É uma síndrome que vai envolver ali toda a parte Periférica? da cóclea mesmo. Então, as células ali daquela região, elas podem estar prejudicadas. Porque Volta lá pra gente mostrar pro pessoal a cóclea. Aqui. Não, a outra. A anterior. Aqui. Isso. Tá. Que é o caracolzinho. O caracol. Uhum. E tem os canais semicirculares que estão envolvidos com o órgão do equilíbrio, porque o nosso sistema auditivo não é só a audição. Temos Ainda tem o também o equilíbrio. equilíbrio, que envolve toda a avaliação dentro da área de audiologia, da otoneurologia, que vai fazer a investigação. Então, quando algumas pessoas têm cinetose, né, de andar no carro. Cinetose, você diz, é a tontura. É a tontura. Então, anda no carro e sente mal, passa mal. Então, tem a avaliação específica da otoneuro, que vai fazer a investigação, e tem a reabilitação vestibular, porque esse órgão é o vestíbulo que está ali envolvido. E a síndrome de Meniere está envolvida tanto com o equilíbrio quanto com a audição. Então, a criatura, coitada, ela tem zumbido e pode ter tontura. Pode. É isso? Tem uma variação. Falando leigamente Sim, de mas tontura. pode apresentar diferentes sintomas. E a gente pode dizer que essa tontura configura labirintite? A labirintite é uma infecção, Já né? é um pouco mais. Que precisa de um diagnóstico otorrinolaringológico. Uhum. Né? Então, normalmente, o paciente passa por uma avaliação com o otorrino e ele vai solicitar os exames para investigação desses sistemas, tanto auditivos quanto, se houver queixa de tontura, do exame otoneurológico. Entendi. Mas vamos voltar agora à síndrome Meniere. A tontura no carro também eu sinto às vezes, mas assim... Como é que é? Fala de novo, filho. A tontura dentro do carro, mas assim... A tontura no carro, tá. De 2 a 10 vezes que eu sinto essa tontura. Não é uma tontura forte, mas incomoda também. Mas assim, de 2 a 10 vezes que eu ando de carro, eu sinto
É um jogo com tontura. Exato. Assim, Porque tá Ele tem relacionado. MNR? Não dá Não, pra não dá, mas é afirmar. suspeito. Vale a pena passar com uma consulta, Porque ele tem investigar. o zumbido Porque e se ele tem. houver alguma coisa, Ah, pode encaminhar para uma reabilitação vestibular que vai mas ele trabalhar. tá dentro do suspeito. Né? A gente diz assim, não dá para dar o diagnóstico, mas ele tem uma possibilidade. Tem uma possibilidade que Uhum, merece uma com investigação, certeza. né? E a audiometria tradicional, nós avaliamos as frequências variando de 250 Hz a 8.000 Hz. Então, é do mais grave até 8.000, que já é agudo. Uhum, Nos casos que tem zumbido, é interessante fazer uma avaliação de audiometria de altas frequências, porque vai avaliar entendi. até 16, dependendo do equipamento, 20.000 Hz. E, às vezes, em alguns casos, na audiometria básica tradicional, não existe sinais ainda de uma perda de audição, mas que nas altas frequências já Você já está percebe. presente. Então tem essa perda, né? Existe uma perda, Então você exatamente. tem o zumbido, você tem a possibilidade de tontura e perda. Exatamente. Vai fazer a audiometria, tá? De mas a zumbido. perda do lado direito eu já. Uns 30% eu já escuto menos do lado direito. Por conta também. do problema que ele colesterol, teve. da otite, Da exato. otite, né? Eu- Mais alguma coisa? Quer falar, minha Eu querida? quero, Por favor! posso. Já que a gente mencionou da otite, a otite é muito comum no público infantil. É E, verdade. e é uma patologia que precisa ser tratada, né? Assim, o quanto antes identificada, melhor o tratamento. E se houver episódios de otite de repetição, pode ser um indício de que terá um prejuízo das habilidades de processamento. Porque entende-se que a otite é como uma interferência naquele sistema auditivo no processo de maturação. Então, o desenvolvimento dessas habilidades pode ser prejudicado pela flutuação da própria audição. Entendi. Então, E é bem existe comum em criança. muito comum em criança. Otite. Muito Não comum. sei se de repetição, mas otite é comum em criança. Principalmente zonas litorâneas, né? Aqui não. Por quê? Por conta da piscina, do calor, É verdade, da da praia. praia. Então tem Exatamente. bastante incidência. E isso pode prejudicar. Se Pode começar a se prejudicar. repetir, e essa criança pode ter até uma dificuldade de aprendizagem. Sim. Imagina que uma otite, entre ela começar e encerrar, são aí uma média de 30 dias. Jura? Que pode reduzir o quanto que aquele cérebro está recebendo de estímulos. Perfeito. Faz sentido. Então, gera um atraso, né? Uma flutuação dessa audição. Então, uma hora aquela criança que estava identificando como caneca, ouve ganeca. E ele começa a gerar uma confusão dos engramas daquele som nas áreas cerebrais. Então, quando ele vai para um processo de escrita, qual que é o correto para ele? E daí pode surgir e estar relacionado com a presença de algumas trocas de caráter auditivo, né? Não as outras trocas E que poderia ortográficas. ser confundido, num primeiro momento, com dislexia. Pode, Pode. Até porque eles caminham juntos também, né? sim. A Entendi. gente depende do auditivo para fazer essa formação do código linguístico, das Uhum. características apuradas desses fonemas, que é os sons de cada letra, e a partir disso fazer a relação som-letra. Sim. Então, pode ter uma relação, por isso que é muito importante fazer a intervenção muitas vezes paralelo, da fono que vai atuar com a leitura escrita e a fono que vai Ó, trabalhar com o processamento auditivo. com audição. Que interessante. Porque aí não é qualquer fono. Que vai fazer as duas coisas. Exatamente. Mas não é colocado isso pra gente, Tem né? bastante fonos hoje em dia que já fazem. Mas é importante, porque tem gente que fala, levei, mas levou aonde? É. E qual foi o objetivo? Tá tratando o quê? Porque tem gente que fala, não, já levei, não adianta. Você fala, mas o que foi tratado? Tem aí o protocolo?
de É diagnóstico, de muito importante que tratamento. os pacientes sempre peçam um relatório do Exatamente. acompanhamento, Como né? se fosse um Para ter relatório um mesmo. documento relatando todo o processo Exatamente. do que foi feito. Porque dentro da fonoaudiologia pode ser uma avaliação de linguagem oral, uma avaliação de leitura escrita, uma avaliação do processamento auditivo. E Exatamente. se eu deixo como avaliação fonoaudiológica, fica muito vago. Exatamente. Agora você falou. Falta isso, eu acho. Falta. Que são os protocolos, né? Que muita gente acha chato, mas é isso que dá assertividade de um possível tratamento. E acho que a conexão da equipe multidisciplinar, Uhum, né? Não é só a fono que vai atuar nesses com casos. certeza. Então, neurologista, psiquiatra, neuropsicólogo, psicopedagogo, a união e o juntar o quebra-cabeça que faz a E diferença na trocar evolução. informações, né? Porque é tão difícil Exatamente. hoje em dia, né? Mas eu parei de atender em 2023, início de 2023. Mas eu sempre peguei o telefone para ligar para as pessoas que eu nunca vi na vida, Eu também, eu adoro. sabe? E as pessoas, não vai dar tempo. Tá, pode ser que aquele fono não possa atender naquela hora. Aí eu falo, ó, vou deixar meu telefone, quando puder, me liga. Nem que E seja por mensagem. nem que seja áudio, não tem problema. Ou É. então eu já falava, ó, diz que eu deixei um áudiozinho, qualquer coisa pode me retornar nesse telefone. E sempre produziu bons resultados quando a gente fazia isso, sabe? Eu acho que, principalmente no processamento auditivo, para quem existe aí uma separação, né, do audiologista e do fonoaudiólogo que trabalha com a terapia. É, um relatório de processamento auditivo que não tiver um contato com o profissional responsável Não vai funcionar. não vai funcionar. Exatamente, não vai funcionar. Precisa dessa informação além do auditivo para que a gente consiga elaborar e definir uma boa conduta. Repórter Pipim. O que é o Repórter Pipim? A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Então lá tem muita gente, acho que 2.300, 2.500 pessoas, mais ou menos, e que gostam muito do conhecimento. Tudo ligado à saúde, ou ligado à informação, tudo que melhore o entendimento da gente e também no nosso funcionamento, seja mental, físico. E essas pessoas, por estarem nessa comunidade, elas têm o direito a fazer perguntas ao convidado. Aí o que a gente faz? 15 dias antes de você vir, a gente fala: olha, a gente vai chamar a Camila. E a doutora Camila, ela tem o seguinte Instagram. Vocês vão lá, olham o conteúdo e mandam as dúvidas, tá? Então, eles mandam e a gente acha legal isso, porque a gente não interfere. Então, vai ter pergunta que você vai falar, tá estranho, não sei como. E a gente vai ter que decifrar juntas, Tá bom. tá? Você me ajuda. Ajuda. Mas é importante porque a gente dá voz a essas pessoas. Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Pergunta: meu filho tem quase 4 anos, entende tudo, mas fala bem pouco. Isso pode ser só um atraso ou é motivo para procurar ajuda? Acho que a gente tem vários pontos Vertentes. importantes aí pra gente mencionar, né? Até um tempo atrás, a gente ouvia muito assim: espera mais um pouquinho que ele vai falar, espera mais um pouquinho, toma um chazinho. Botava água de chuva. Então, tem Tinha umas várias. crendices. Então, existem marcos do desenvolvimento da linguagem que precisam ser observados. Então, se a criança, aos 4 anos, já tem esses sinais de atraso, é muito importante procurar uma avaliação com o profissional. E essa avaliação com o profissional, normalmente é o fonoaudiólogo que vai fazer a intervenção da parte da fala, Uhum. mas que vai solicitar uma audiometria, né? Porque como a gente comentou aqui, eu dependo da entrada dessa informação auditiva para ir formando meu vocabulário, todo o código linguístico da nossa língua. Então, a partir dos 1 ano e meio, já é esperado que a criança produza os sons De 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tá. Bilabiais. P, B, M. Então, mamãe, papai. A criança Bola. Bola. Coisinhas soltas. Palavras simples, isoladas, que a criança já tem condições de emitir para se comunicar. Nem sempre ela Mas vai palavrinhas. ter... palavrinhas isoladas. Uhum. Nem sempre ela vai ter... Pão.
pão, boa, Bolo. nem sempre ela vai ter a palavra correta, né? Porque o L do bolo, Uhum. ele é um fonema que vai ser adquirido mais pra Depois. frente. Mas a intenção dele se comunicar, a tentativa da produção daquele Até 1 ano som e meio isso já já começa. tá Tem presente crianças que ali. Às começam vezes antes até, antes. mas até 1 ano e meio a gente pode esperar. Precisa estar ali observando, Tá. né? E já é esperado alguns sons. Com 2 aninhos, Já começa a formação de pequenas frases com Tá. me dá, eu Me dá, tá. quero, uhum. né? Água e aponta para água. Então, já tem uma relação de comunicação um Uhum. pouquinho mais formada. Tá. Até os 5 anos, a criança tem que estar produzindo todos os sons do português. Então, mesmo o fonema do r, do R, do laranja, ele já tem que estar ali Com 5 presente anos. com 5 anos. Então, para uma criança com 4 anos que ainda tem essa dificuldade de comunicação, o quanto antes encaminhado para uma avaliação e iniciado uma intervenção precoce, melhor. Claro. E daí pode ser um fator só ambiental, de que a criança não está sendo muito estimulada, não tem muitos estímulos do ambiente. Uma criança que fica um pouco mais na tela, às vezes. Ou uma criança que não convive com outras Que não, crianças, né? exatamente. Também. Que não tem essa exposição da necessidade de se comunicar. Que o adulto dá tudo, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, assim, a partir de 1 ano e meio, se não tiver essa comunicação básica, muito básica, papai, mamãe, né? Já merece um olhar Já atento. merece um olhar atento. Porque, Então, 4 ali tem e que um fazer. sinal interessante é que aos 9 meses, as habilidades auditivas de localização, de lateralização, Sim, do barulho. o bebê já tem condições. Então, se ele não 9 tá... meses. 9 meses. Se ele não tá respondendo para esse som, opa, é um sinal. Ai, fez um barulho, chamou, a criança não procurou. Um brinquedinho que faz som. A maioria dos brinquedos tem sonzinhos. Não Maioria. reage pro som. Então, Ou então, agora me passou uma coisa. Eu já vi crianças que não reagiu ao som, mas virava para ver. isso Então faz parte. Tá compensando Ele ou não? localiza o som, né? Não, mas às vezes a sensação que me dava, foi um pacientinho, que ele, se eu fizesse isso, ele não virava. Mas quando eu fazia uma sinalização, olha para cá, ele virava. Ele precisava de um auxílio visual Uhum. para localizar. Então, também é uma hora que a gente pensa em uma Exato. avaliação. Exatamente. Perfeito. Inclusive, na audiometria infantil, nós temos vários recursos lúdicos, Uhum. né? Então, a audiometria tradicional é aquela que vai ouvir o apito e levantar a mão. Mas, com criança, temos recursos de, encaixa a pecinha toda vez que ouvir um barulho. Ou tem uma técnica que é com reforço visual, onde as caixas de som toca o som e depois tem o sinal visual com a luz para reforçar. Então, tem muitas estratégias que, com os avanços das pesquisas, nos permitem avaliar cada vez mais cedo. E quanto mais cedo, melhor. Você ganha esse tempo que o cérebro precisa para processar mais informação. Exatamente, porque daí, eu identifico uma perda de audição, eu vou fazer uma intervenção com um aparelho auditivo, com um implante coclear, depende do que, do, né? do grau da perda de audição. Perfeito. A causa mais comum de perda auditiva ainda é otite entre crianças? Ou não? A otite, ela é condutiva, né? Que a gente chama de uma Uhum. interferência ali na passagem do som que vai temporariamente interferir. Se essa otite evolui, então daí ela pode ser uma perda de audição permanente. Eu não sei se a gente pode dizer que é a Que é mais mais comum, comum. mas eu acredito que sim. Entre crianças, né, Entre que eu tô crianças é um quadro bastante presente. E também eu tenho uma amiga conhecida que ela, quando criança, teve uma otite muito grave e o antibiótico para combater deixou uma alteração bem grande de audição.
Isso é um sinalizador que a gente chama de ototóxico, né? Exatamente. O Então, antibiótico era muito tóxico para a questão auditiva, mesmo né? para bebês recém-nascidos que Exatamente. ficam na UTI, que precisam de antibióticos mais específicos, eles são indicadores de risco. Por isso, essas Exatamente. crianças precisam de um monitoramento auditivo. Assim que sai, né, da UTI, ou Periodicamente vai fazer a precisa, né? avaliação auditiva. Perfeito. Próxima, Bru. Fábio. Meu pai tem dificuldade para engolir e às vezes engasga até com água. Isso pode melhorar com tratamento fonoaudiológico? Sim. Essa é mais uma área de atuação da fonoaudiologia, Que legal a isso, né? parte da disfagia. E Uhum. pode acontecer com crianças e adultos e idosos. No idoso, né, em alguns casos pode estar relacionado com outras Com demências, né? demências, Processos demenciais, Alzheimer, exatamente. e precisa de uma avaliação fonoaudiológica para identificar se existe um prejuízo na deglutição, se está acontecendo uma aspiração. Porque no momento que ele deglute, pode parte do líquido, ou dependendo da consistência, ir para o No pulmão pulmão. e começa a gerar episódios de pneumonia. Então, a fonoaudióloga vai auxiliar no momento de avaliação ali da deglutição. Existe um exame específico de imagem que pode ser feito para avaliar Avaliar essa deglutição? essa videolaringoscopia, Uhum. onde vai avaliar essa deglutição com diferentes texturas do líquido, pastoso, sólido. Uhum. E se houver uma disfagia, uma dificuldade de deglutição específica para uma consistência, é feita uma adaptação da consistência, da dieta, da alimentação, e mesmo com exercícios Também. orofaciais que vão facilitar essa parte Deglutição. de deglutição. É muito comum, né? Porque acaba que as pessoas que têm Alzheimer ou outros processos demenciais morrem pela pneumonia, Pela por pneumonia. broncoaspiração, Exatamente. né? Então, perfeito. E faz uma diferença absurda. Faz bastante Os diferença. pacientes que têm um acompanhamento É fonoaudiólogo. muito comum pacientes que têm algum tipo de lesão neurológica, né? E que desde criança precisa de uma intervenção, de adaptação. E esse acompanhamento ele é muito importante. Próxima, Bru. Tenho dificuldade para entender o que falam quando tem muito barulho ao redor. Isso pode ter a ver com o processamento auditivo? Sim, com certeza. Tudo a ver, tudo a ver. Então, como a gente conversou, existe a habilidade de figura fundo-auditiva, e não só ela, como outras do processamento temporal, da integração binaural, que fazem parte dessa análise complexa que o som passa. Então, se houver um prejuízo em alguma dessas habilidades auditivas, pode impactar a compreensão dessas informações. Tanto no silêncio e ainda mais prejudicado num ambiente com muito ruído competitivo. Tanto faz, né? Porque às vezes no silêncio também a gente não identifica, né? Se tiver um problema. Exatamente. Então, se tá um silêncio, mas é uma voz distorcida, às vezes a gente está numa ligação telefônica e fica aquela voz meio metalizada, robotizada, ou com algum delay, e que é um sinal de que pode ter um comprometimento ali do Do que a processamento gente está ouvindo do auditivo. outro, né? Que você está falando. É. Uhum. É mesmo. Como é que é? Se eu estou ouvindo, estou falando com alguém, aí eu estou ouvindo, aí metaliza a fala. Às vezes quando a gente está no celular, dá alguma falha de conexão, ou até mesmo numa chamada de vídeo, fica a voz metalizada. É Se a verdade. gente não tem aquela habilidade de fechamento auditivo, onde, mesmo não tendo toda a nitidez da palavra, eu consigo fechar e atribuir um significado, eu vou ter um prejuízo da compreensão que vai afetar a minha comunicação. Sim. Então, eu gosto de falar que o processamento auditivo, ele não é uma via sozinha, ele faz parte de um processo comunicativo. Porque toda entrada vai surgir alguma resposta, seja ela verbal, escrita, e
É essa interação que forma a nossa comunicação. Falada, também escrita, né? Falada também escrita. É, a gente sempre tem que pensar nos dois. Próxima, Bru. Minha filha lê devagar e se confunde com palavras simples. Como saber se é apenas uma dificuldade escolar ou algo mais específico? Acho interessante, porque a gente precisa diferenciar a dificuldade escolar de um Sim, transtorno de aprendizado, uma dislexia, né? Então, a dificuldade é algo temporário que, quando feita uma intervenção, vai ter uma resposta para aquela intervenção e aquela dificuldade é então solucionada. O transtorno é aquela criança que, mesmo com a intervenção, tem uma dificuldade nessa evolução. É um não é processo mais passageiro, né? lento. É mais lento. Não significa que ele não vai aprender, que ele não vai conseguir, mas que é um processo mais trabalhoso, um pouco mais lento. Então, precisa de uma avaliação para a Com gente responder, certeza. né, assim, relacionado à leitura. Será que é só uma dificuldade de leitura que, por uma falha pedagógica, por um contexto familiar, algum motivo, aquela criança não está evoluindo? E com a atuação específica vai ter uma ótima evolução? Ou se é aquela criança que realmente tem sinais de uma dislexia e que, quando identificado precocemente, inicia um processo de intervenção e as respostas são melhores. Deu para entender. Porque isso que você falou é passageiro, né? Quando é algo pontual, a criança está sofrendo bullying, não está prestando atenção, a criança não está se adaptando ao professor, ou método que o professor está Pode ser uma usando. metodologia Pode, pedagógica, pode, né? né? Trocou de escola e daí Ou pegou um professor que consegue traduzir, ele se adapta bem e rápido, e rápido. né? É. Perfeito. E daí, para ter certeza se existe, precisa de uma avaliação Sim. fonoaudiológica e multidisciplinar. O Pipo já esteve aqui recentemente falando Aham. da dislexia, né? Exatamente. Você conhece o Pipo? Das redes sociais eu conheço, Ah, gente acompanho. boa, gente boa. Acompanhei o programa aqui Aham. e ele fala muito da dislexia, né? Exatamente. Então, precisa da avaliação fonoaudiológica específica de leitura e escrita, mas precisa da avaliação com a equipe multidisciplinar. Com certeza. Ai, que legal que você conhece o Pipo. Gosto quando vai juntando todo mundo assim, É bom, né? na mesma comunidade. Comunidade Pod People. Ótimo, eu preciso participar dessa. Próxima, Bru. Sou professora e fico rouca com frequência. Tem algo que eu possa fazer para proteger minha voz? Vou resgatar os conhecimentos lá da faculdade. Sim. Então, pode ter uma intervenção específica, né, com estratégias de exercícios de aquecimento vocal, de preparar essa voz para que ela dê conta daquela demanda, né? E sempre pensando que o ambiente de sala de aula não é um ambiente silencioso, ideal, onde ele vai fazer o mínimo de esforço. Pelo contrário, né? Exatamente, ao contrário. Então, tem que ter um aquecimento vocal, exercícios específicos para prevenir lesões de pregas vocais, Exatamente. né? Então, os nódulos que acontecem muito frequentemente na população de professores é por conta de todo o esforço repetitivo e precisa daquela demanda com alta intensidade e acaba gerando a presença do nódulo Do ali. nódulozinho, né? A gente falava um calo, né? Exatamente. Você lembra? Falava, tá com calo na corda vocal. Meus pais foram professores, já estão aposentados há muito tempo, mas minha mãe teve. Eu me lembro dela fazendo exercício vocal de Precisa, aquecimento. é E uma foi outra muito atuação bom. da fono, E né? foi muito bom, me lembro. De vez em quando eu passava, tá. Falei, coisa estranha. Tem Eu era muitas opções de pequena. E ela exercícios. falava assim: não, tá melhorando mesmo. Eu me lembro bem disso. Quando eu comecei no Instagram, eu tinha a percepção de que a minha voz era muito fina, aguda, e que eu queria mudar um pouquinho o tom da minha voz. Então, eu fiz acompanhamento fonoaudiológico com um profissional da área para fazer essa adaptação do meu tom Que vocal, legal. que ficasse mais... E, por exemplo, cantores fazem isso sempre, né? Antes Fazem de começar sempre. show, tem a nebulização, tem o aquecimento da voz,
Porque senão fica sem voz. Fica. Fica mesmo. Gerando aquela lesão, o prejuízo é maior. Com Então, certeza. quanto antes prevenir, é melhor. E os Cantores têm que resultados ter. tem que ter esse Tem que ter. acompanhamento. Porque, ainda mais, por exemplo, cantores de trio elétrico, são horas. Nossa. São 5, 6, 7 horas. É, Vários inclusive, dias. a gente viu aqui no carnaval recentemente que tem as fonoaudiólogas que acompanham Tem. Isso os que eu tô falando. profissionais. É uma coisa séria mesmo, assim, porque não tem voz que aguente, né? É muito. Numa frequência também muito alta. Alta. Muito É. alta, né? Próxima, Bru. Meu filho de 2 anos só respira pela boca. Isso pode gerar algum problema no desenvolvimento dele? Acho que vários. Vamos falar de alguns. Vamos Vamos lá. falar de alguns. Vamos falar primeiro, assim, pensando na parte anatômica, né? Então, pensa naquela boquinha que tá posicionada lá. Então, a musculatura orofacial, ela vai ficando mais flácida para manter aquela boquinha aberta. A passagem do ar vai abaulando cada vez mais aquele céu da boca. Então, vai ficando um palato bem profundo, Uhum. né? O céu da boca vai ficando bem arqueado. E tem o fator da oxigenação cerebral, né? Então, a oxigenação vai interferir atenção, vai interferir memória, às Porque vezes a perde a qualidade do oxigenação, né? sono diminui, né? Diminui, é. Uhum. Então, às vezes a qualidade do sono muda. Então, além do aspecto de estrutura, tem também as consequências, vamos chamar assim, invisíveis, né? Uhum. De cognição, de atenção, que podem ficar comprometidas por conta dessa respiração oral. E até Bucal. a própria arcada dentária, né? Também, né? Também. Daí, aquela criança que precisa colocar um aparelho ortodôntico, precisa fazer fono para adequar o posicionamento da língua para a produção de certos fonemas, porque vai tudo mudando a posição ali naquela cavidade oral. Perfeito. Próxima, Bru. Meu bebê engasga com frequência ao comer papinha. Quando isso deixa de ser normal e passa a ser um sinal de alerta? Não sei se eu sei responder essa, vamos lá. Uhum. Quando a gente pensa na papinha, a gente tem diferentes texturas, né? Às vezes tem um pedacinho, não é homogêneo. É. E é uma situação que é mais desafiadora para o bebê. Então, lidar com um pouquinho de líquido e associar a deglutição, a respiração, pode ser um processo complexo. Eu não sei, assim, idade para o engasgo, né? Porque o engasgo é um reflexo natural De proteção. de proteção, exatamente para não ter a broncoaspiração. Exatamente. Então, se é uma coisa que acontece repetidamente e tá chamando atenção, eu acho que merece Uma uma avaliação. avaliação. Pelo menos, Pelo né? menos, Da parte de deglutição mesmo, né? conversa com o pediatra, explica a situação. O pediatra vai poder posicionar de alguma forma. E com certeza a avaliação da fono, que trabalha com o público infantil na parte de alimentação, é o profissional que vai orientar especificamente a idade, ou se existe algum prejuízo que pode ser trabalhado a partir de exercícios e direcionar para Pra que isso. isso não aconteça com frequência. Perfeito. Próxima, Bru. Quais são os sinais que indicam que uma pessoa pode estar precisando de aparelho auditivo, mesmo que ainda escute alguma coisa? O primeiro sinal é fazer audiometria e ter uma perda de audição, né? Identificou uma Não perda de espera não audição, ouvir nada, né? não precisa esperar estar isolado, fugindo da Exatamente. sociedade, né? E uma vez identificado, existem diferentes tecnologias de aparelhos auditivos que vão poder fazer a adaptação mais específica para aquela Aquela pessoa. pessoa. Mas sinais que podem ser observados e que, dependendo do contexto, a gente precisa até diferenciar se é uma questão do processamento auditivo também ou não. É o que? Repete para mim. Ah, não te ouvi. Ou chama
e não responde, tá em um ambiente diferente da casa, um cômodo, e não consegue identificar de onde vem o som, se existe algum pré-requisito, não, um Um histórico histórico prévio, né? Uhum. exatamente. Um histórico prévio na família que já tem antecedentes de perdas de audição. Então, são sinais que podem aparecer e a gente tem diferentes tipos de perda de audição, né? Então, no idoso é mais comum a perda de altas frequências. Então, é aquela pessoa que os sons mais fininhos não escuta, não percebe um apito de algum eletrodoméstico que está fazendo em casa, ou não percebe som de algum passarinho cantando. Então, começa a ser sinais de que existe Alteração. alguma alteração. Agora, a audiometria vai depender da idade ou deveria ser um exame? Estou perguntando, tá? Como leiga. Deveria ser um exame anual, como a gente vai ao oftalmo, por exemplo. Por mim, seria anual. Para todas as faixas etárias, em Entendi. especial para aquela população que está ali no pré-alfabetização. Entendi. Mas sim, o ideal seria ter um monitoramento dessa audição periodicamente. Que a gente faz, né? A Oftalmo gente uma vez faz, por ano, vai ao exatamente. cardiologista dependendo de 6 meses, se tá tudo direitinho. Então eu não vejo essa atenção à audição. Ainda não, eu acho que é uma política que está crescendo aos Uhum. poucos. Então, a Organização Mundial da Saúde, em 2021, liberou um relatório com dados estatísticos da incidência de perdas auditivas. E é uma população Grande. grande, né? Então, quanto antes a gente, de novo, né? A intervenção precoce. Quanto antes identificado, minimiza o impacto na vida da pessoa. Uhum. E, principalmente no público idoso, a investigação de estudos científicos com essa população cresceu bastante. E tem se relacionado que essa privação sensorial, do ponto de vista auditivo, que o cérebro deixa de receber essas informações, pode estar relacionado com a demência e o Alzheimer. Ou se não está relacionado, vai piorar o prognóstico. Exatamente. Pode vir a agravar o Sim, porque quadro, vai né? desconectando, né? Você vai tirando a interação, que é fundamental para não deixar a deterioração acontecer. E o nosso cérebro, ele é muito plástico, maleável, Exatamente. Ao né? estímulo, né? Ele Ao precisa estímulo. do É estímulo, né? dependente desse estímulo. Exatamente. Então, se a gente tira esse estímulo e priva aquele cérebro, eu tenho uma perda unilateral, é só de um lado, mas Sim, mas eu o tô cérebro se comunica o tempo deixando de dar todo. aquela Um informação. lado com o outro o tempo todo, né? É bineural, É, como você falou. exatamente. O nosso cérebro, eu adoro dizer, né, assim, que é uma informação cruzada, porque a informação da orelha direita vai lá para o hemisfério esquerdo. E a Não da... vai pro ouvido. Não, vai lá para o hemisfério esquerdo do cérebro mesmo. Sim. E depois, o mesmo processo acontece com a informação Vinda do do esquerdo. esquerdo que vai para o direito. E a gente tem uma estrutura muito importante, que é o corpo caloso, que Exatamente. vai fazer Que essa vai fazer essa ponte. comunicação de um lado com o outro, né? Lindo, né? É muito lindo, eu sou Eu apaixonada. também. Eu me lembro que quando eu atendia criança, esse foi de São Paulo. Chegou um menino que ele estava furando o ouvido. Aí a mãe me levou. Já estava no otorrino, em tratamento otorrino. Olha, leva no psiquiatra, porque tem Uhum. alguma coisa aí, né? E ele não falava para ninguém o que ele fazia. Aí tá. Primeira consulta, conversei muito com o pai, com a mãe, papapá, não pedia nem para levá-lo. Aí na segunda, eu chamei só ele. Ele olhou para mim assim: não vai chamar meu pai e minha mãe? Eu falei: não, quero conversar saber de com você. Ah, tá. Aí ele entrou, ele devia ter uns 8, 9 anos. Aí eu falei assim, aí conversei. Aí eu falei: eu soube que você está tendo problema, né, no ouvido. Ele: não, estou tendo problema nenhum. Eu falei: mas me disseram, me corrija, por favor, porque de repente teve mentirada aí nessa coisa que você, outro dia, estava furando o ouvido, já fez isso algumas vezes. Ele falou: sim, mas não é problema. Eu falei: você não sente dor? Você não sente... Não, como é seu nome? Eu falei:
Ana Beatriz, mas pode chamar de Bia, porque eu vou te chamar da primeira sílaba do seu nome, tá? Aí ele falou assim, sabe o que que é? É que eu tenho um avô que eu amo, 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 amo. Aí eu olhei e falei assim, que legal, eu também tinha uma coisa assim com a minha avó. E aí eu percebi que ele tá doente. Eu quero pegar o máximo de informação que ele me passa. Então eu quero comunicar um ouvido com o outro para poder ter o máximo de informação. Ai, é bonitinho, mas... Não, mas aí eu falei assim, eu te entendo perfeitamente, mas agora vamos fazer uma coisa, eu vou te explicar como funciona a comunicação do ouvido. Não dá para ser entre eles, porque senão a gente vai passar por aqui arrebentando tudo. E aí você não vai mais sentir olfato, não vai nada. Ele, jura? Eu falei, juro. Aí botei no iPad o desenho, falei, tá vendo? Vai para cá. Aí ele falou, é complicado esse sistema, né? Porque o daqui passa para lá, daqui passa... Mas acabou o problema. Aí ele falou, puxa, por que meu médico não disse isso? Falei, talvez porque ele não tenha entendido o que você queria. Acabou o problema. Por isso que é tão importante a gente ter uma escuta ativa na nossa profissão, não é? Primeiro eu achei muito bonitinho, né? Eu falei, mas olha, você corre o risco de inflamar, porque assim, o cérebro está muito perto do fundo do ouvido, vai que você inflama o cérebro. Aí ele ficou tão encantado que na consulta seguinte, ele já tinha encomendado na Amazon um protótipo. Aí ele falou, eu entendi tudo. Aí desmontava um lado do outro. Quem sabe a área que ele vai seguir. Ele hoje mora nos Estados Unidos, já tem um tempo, não sei, né? É bom, porque se for um menino que queria ouvir tudo do avô, dá uma comunicação que a gente vai adorar. Nossa. Saber como é que ele tá, né? Vai que ele virou otorrino, um fonoaudiólogo. Exatamente. Deus queira, né? Curioso, mas achei tão bonitinho, porque tinha uma explicação exata. Ele tinha um motivo. E não tinha problema. Aquilo para ele era uma solução, porque o avô tava em doença terminal, então ele queria absorver o máximo que viesse de informação daquele avô, que ele tinha uma profunda admiração. Aí o pessoal falava assim, não, mas ele tá assim porque o avô tá doente. Eu falei, não basta, gente. Tem mais alguma coisa, né? Então eu achei bonitinho pela essa comunicação. Tá, próxima, Bru. Meu sobrinho tem dificuldade para escrever e inverte letras. Como saber se é dislexia mesmo ou só imaturidade da idade? Com uma avaliação. Com uma avaliação, né? Porque esse negócio de espelhar letras tem momento, que depois passa. Faz parte do desenvolvimento do processo de pode acontecer. Né? Então, se é algo que persiste, que mesmo com a intervenção ali da escola, continua se repetindo, uma avaliação. E na dislexia, né, tem a dislexia fonológica, de base auditiva, e tem a visual, que envolve o processamento visual. Então, precisa de uma avaliação específica para ter a identificação de qual é o subtipo. Se é uma dislexia, é o primeiro ponto, né? Porque pode ser uma dislexia, uma dificuldade, como a gente conversou, e pode ser uma dislexia fonológica ou visual. Visual, exatamente. Que dá totalmente diferença. O tratamento também é outro. A conduta também vai ser outra. Não é tão simples. Não. Mas é uma complexidade que vale a pena a gente entender. É possível entender. É possível entender. Por isso que muita gente fala assim, eu tenho dislexia de audição. Eu ouço e troco. Que é os fonemas parecidos aí, saem trocando tudo. E tem aquela de escrita, que é a visual. É a visual, exatamente. Que é diferente. Né? E por isso que eu acho que eu tento, né? Continuo estudando para relacionar cada vez mais o processamento auditivo com a aprendizagem. Com certeza. Porque quando eu estava no doutorado, eu percebia que eu não conseguia, com o treinamento auditivo, atender todas as demandas da população, do meu público ali. Uhum. E eu precisava entender um pouco mais da linguagem, do desenvolvimento da leitura escrita, para conseguir relacionar as estratégias. E eu acho que hoje eu não consigo mais fazer um trabalho puramente auditivo no treinamento auditivo, sem ter esse olhar para o desenvolvimento, né? Se forem crianças, de leitura escrita. E no público adulto, o que tem acontecido bastante são adultos com dificuldades do aprendizado de uma segunda língua. É verdade.
principalmente com o inglês, que é mais frequente, mas porque tem essa relação. Eu preciso dessa entrada auditiva, da discriminação das características dos fonemas que compõem o idioma, para que eu consiga fazer essa relação com a leitura e a escrita. É o mesmo processo que teve a dificuldade com a língua mãe, que Exatamente. vai se manifestar na segunda. Que Mas, vai. mas dentro da língua mãe você está imersa naquela língua. A segunda língua não. Eu falo para minha mãe que eu acho que eu era uma criança que talvez tivesse dificuldades e que fazendo o treinamento auditivo com cada paciente, eu acabo fazendo uma Com estimulação você também. também. Eu tinha. Eu tenho TDAH, tenho dislexia, entendeu? Tenho. Eu É não tenho o complexo. diagnóstico Eu do tenho. TDAH, mas eu Não, acho que eu tenho um pezinho ali. Eu trocava fonemas, a questão de falar, por exemplo, línguas, eu tenho facilidade para entender o contexto. Na hora Uhum. de identificação de sons da fala, é diferente, É diferente. entendeu? Eu escrevia sempre, a minha dislexia é auditiva e visual. Tanto que meu pai era professor de português, ele corrigia minhas redações e falou, meu Deus, troca tudo. Então, eu trocava cochilo com chiculo. Vou tirar um Inverte. chiculo. O som, o que me Uhum. parece, né? Então, assim, eu dizia, falei assim, tudo bem, eu não vou ser escritora mesmo, olha. Ah, olha. Mas aí eu fui fazendo um esforço e eu me lembro que eu falei assim, não, deixa eu dar conta do português, entendeu? Porque aí eu comecei a escrever e aquilo foi bom ler e escrever. Que é uma coisa que você E a fala para as prática, pessoas né? e as pessoas falam assim, porque você vai se autocorrigindo, o teu cérebro é tão interessante que você vai dando informação e ele vai se autocorrigindo. Então eu escrevia, aí eu falava assim antes, deixa eu ver, cometi esse mesmo erro, troquei aqui. Eu trocava B com P, né? E foi tão bonitinho que minha mãe era professora, e minha mãe cismou que o problema era do método de alfabetização. Uhum. Então, todo mundo estava errado, só a filha dela estava certa. Anos depois, ela acabou fazendo uma especialização e fez TDAH com dislexia. Aí ela falou, minha filha, você tinha mesmo. A mamãe não viu. Eu acho que eu só não tenho o diagnóstico porque Entendi. eu não fui atrás. Não foi procurar, né? Mas no adulto a gente cria estratégias, mecanismos para ir O cérebro se compensando, adapta, né? ele tem a tal da neuroplasticidade. Eu fui me adaptando muito bem, obrigado. Tanto tem gente que fala assim, mas como? Eu falei, primeiro, porque eu treinei muito, né? Deu muito mais trabalho. E segundo, que quando você escreve um livro, você descobre que tem uma pessoa chamada revisora. E você se apaixona pelo revisor ou pela revisora. Porque ele fala assim, faz do seu jeito. Deixa que eu boto nos moldes. Perfeito. Então, Eu vou pôr o conteúdo eu tive aqui, esse né? privilégio de ter a primeira revisora do meu livro foi uma moça, que hoje é uma senhora, como eu também, chamada Elvira. E eu me lembro que ela falou assim, Ana Beatriz, não se preocupe, eu quero o formato como você escreve. Você escreve de uma maneira muito interessante da gente ler. Esquece, não pontua, não põe nada, deixa que isso eu resolvo. Eu falei, gente, não tô acreditando, essa mulher tá sendo tão bondosa. E o talento dela era fazer isso, entendeu? Maravilhosa, maravilhosa. E eu já vou Essa revisão. aproveitar e pegar o gancho da neuroplasticidade, porque todo programa de intervenção do processamento auditivo é baseado na neuroplasticidade. Exatamente. Então, a gente treina aquele cérebro para desenvolver aquelas habilidades com a repetição de estratégias, de estímulos, para proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades. E é tão bonito, né? Porque a neuroplasticidade, eu sempre, quando eu dava aula, eu falava para meus alunos, mas o que é? Eu falei, gente, imagina uma floresta. Você abre uma trilha. A neuroplasticidade é quando você deixa de depender de uma trilha. Tem várias opções para fazer o mesmo caminho na floresta. É abrir novas trilhas. E seu cérebro gosta disso, precisa disso. Mas é melhor deixar passar onde passa. Não, até pode, mas está passando errado. Então, vamos abrir novas trilhas, né? Então, assim, é essa potência de ver novos caminhos cerebrais, novos caminhos neuronais, né? É tão bacana essa ramificação isso. Que acontece. Essa ramificação. Pensa numa árvore, né? Um galho a mais,
você vai para um lado, ampliando, se vai né? ampliando. Esse é o objetivo do treinamento auditivo. E uma Exatamente. vez eu ouvi de uma professora na graduação que se nós colocarmos 2 carros em uma estrada de terra, independente da qualidade da tecnologia dos carros, por conta do caminho, tem buraco, tem pedra, é difícil. Então a informação ela vai lenta, não vai ser eficiente. Se eu der uma condição de um asfalto, um dos carros que for melhor, ele vai Poder deslanchar. mostrar essa maior possibilidade. É. É verdade. Então, e gravou tanto para mim que hoje eu converso com os pais quando eu vou explicar do processamento auditivo e dou esse exemplo. Exatamente. Porque o meu papel ali é justamente proporcionar que aquela via Que auditiva aquela estrada seja muito eficiente. seja melhor pavimentada, É. tenha maior possibilidade daquele cérebro, né, Receber a receber a informação. informação. A etapa que ele vai fazer para dar o significado e interpretar propriamente, associar com outras ideias, já é um outro processo. Exatamente. Mas ela tem que chegar com muita eficiência para ser analisada. Bacana isso. Porque a gente fala muito de neuroplasticidade, o leigo às vezes, mas o que Não é isso, entende. né? Como se, o que é isso? Neuro, tudo bem, mas plástico, essa possibilidade de se fazer diferente e até mais eficiente. E na criança a gente fala em Nossa. habilitação, né? Porque a gente está ali criando aquelas conexões de neurônios. No adulto e no idoso, na maioria das vezes é uma Reabilitação. Exatamente, Né? porque eu vou reabilitar aquela função que por algum motivo houve um prejuízo, seja pelo envelhecimento ou por outros fatores. Pode ter tido uma isquemia, algo assim, Exatamente. né? E a gente tentar ver se tem outras passagens, né, que possam dar no mesmo lugar. Próxima, Bru. Vamos lá. Minha avó, olha só, teve um AVC, que é acidente vascular cerebral, tá, gente? E desde então fala muito pouco e com palavras trocadas. A fono pode ajudar na recuperação da fala? Devia já estar na fono. Exatamente. Sim, precisa, né? Existe uma área de atuação da fono que pode estar relacionada com a afasia, que vai permitir, facilitar o processo de comunicação. Então, às vezes agora fugiu o termo. De denominar. Não é um AVC, é quando tem um nódulo, não é... AVC, Não, aneurisma. Aneurisma, isso. Aneurisma, que aí seria o acidente vascular hemorrágico. Ou antes você tem aquela bolinha. Aquela bolinha, né, que está comprimindo. Que está comprimindo, exatamente, o aneurisma. E então, às vezes está na dificuldade de emissão e às vezes na recepção. Então, precisa identificar o local, qual exato. é o local e qual é a dificuldade, se é emitir, se é receber e interpretar, para que seja possível um treinamento mais específico aí da parte de fala, voltado para o público de neurológicos. Porque o aneurisma ele pode dar o AVC hemorrágico, né? Que é diferente da isquemia. Então sangra ali um pouquinho e pode. O sangue acaba não pode estar num lugar que não seja dentro do vaso sanguíneo. Exato. Fora do vaso sanguíneo ele vai dar problema. E na faculdade, de novo, né? Os exemplos que os professores nos dão que gravam. Um paciente queria uma vitamina de banana. E ele falava macaco. Entendi. Mas era a substituição que ele conseguiu produzir. A associação que o cérebro dele fazia. O alimento do macaco. Mas era o que ele comunicava. Então isso é super importante, né? Eu acho que isso devia ser mais colocado tanto para os processos demenciais, tanto para as isquemias, porque fica só na fisioterapia motora. A gente tem que pensar no cérebro como um todo, né? Toda vez que ele é estimulado, ele sempre ganha e a gente também ganha. Não tem como, vai ganhar. É sempre ganho. Por isso que é tão plástico, né? Exatamente. Em todas as faixas etárias. Na criança mais, no idoso menos, mas sempre ela está ali presente. Ele é plástico, exatamente. Sempre.
Bacana isso, né? Que assim, eu digo que a terra Brasília, em se plantando, tudo pode dar. Tem que Tem investir. que investir, com certeza. Investir em treinar esse cérebro. É. Próxima, Bru. Acabou. Agora a gente vai pro nosso momento Pipinho. Calma, não acabou, não. Você tá pensando que vai se ver livre assim da gente? Não, eu tô adorando. Eu Não tava é? super ansiosa, Por nervosa, quê? mas tô adorando. A gente tá aprendendo tanto, né, Bru? Nossa, e olha que foi difícil achar a fono, né? Assim, porque eu acho que as pessoas não colocam isso com a importância que tem. E eu vou fazer uma confissão aqui pra você. Pode fazer. Quando você me mandou a mensagem, eu fiquei assim, mas por que eu tenho tanta fono? Por quê? De alguma Aí eu falei assim, maneira. meu Deus, eu não tenho um livro escrito, né? Não tem, eu tenho uma atuação que foi uma reviravolta na minha vida que aconteceu. E eu fiquei assim, será que eu dou conta? Será que eu sou Mas você capaz? comunica. Eu acho que o mais importante é isso, né? E você faz uma coisa que eu esqueci até de perguntar. Como é atender online na fonoaudiologia? Que você atende online. Atendo só online hoje em dia. Só online. Só online. Como? Me explica. Essa aventura começou quando meu marido foi transferido para Portugal. Uhum. E eu ficava me dividindo entre Lisboa e entre Campinas, porque eu não queria me desapegar da minha carreira. Eu falava, não, mas eu me dediquei tanto tempo, como que eu vou abrir mão de estar aqui? Eu Uhum. amo. E foi no online que eu consigo hoje manter a minha carreira, a minha grande paixão, e ainda assim estar presente e acompanhando o meu marido. Então, não é possível fazer uma avaliação audiológica, uma avaliação de processamento auditivo no online, porque a gente ainda não Sim. tem estratégias Ou e tecnologia para regulamentações. isso, ou regulamentação. Então, a avaliação é feita pelos profissionais presenciais e eu faço o processo de treinamento auditivo, de intervenção Você atua na neuroplasticidade. na Que aí neuroplasticidade. tudo bem, pelo Que daí vídeo dá, tranquilamente. dá. Preciso adaptar alguns materiais, né? Então, Uhum. assim, antigamente, o treinamento auditivo ele ficou muito conhecido por treinamento auditivo em cabine. Mas o instrumento mais importante que a gente tem no treinamento auditivo não é a cabine, o fator do controle acústico ali. É mais especificamente por conta do equipamento audiômetro que é usado para controle das intensidades que são apresentadas. Então, eu quero colocar 2 palavras ao mesmo tempo, uma um pouco mais alta, outra mais baixa. Ou eu quero colocar na mesma orelha uma música e uma história, e eu vou pedir para o paciente direcionar a atenção para a história. Então, com o online, eu precisei adaptar e usar recursos para gravação desses estímulos nas intensidades. Então, é diferente de, por exemplo, eu chego ali com o paciente na hora e eu já na hora programo o audiômetro para as intensidades. Eu preciso previamente fazer a gravação desses estímulos nas intensidades para que de ele acordo possa reproduzir. de acordo com o meu objetivo, né? Uhum. Então, de acordo com a habilidade auditiva que eu vou treinar, eu tenho a gravação do estímulo na intensidade específica para aquele paciente. Eu faço a apresentação no meu computador, com compartilhamento de tela e compartilhamento de áudio. É fundamental que o paciente esteja com um fone de ouvido, com fio, porque alguns fones Bluetooth Da interferência. da interferência. Então, precisa ser o fone com fio. E desse modo, o mesmo trabalho que eu fazia no presencial, eu consegui adaptar para o Entendi. online. Achei muito interessante isso. Ver como que ela faz. E talvez seja isso, né? Da coisa da cabine. Nem tudo. Pelo contrário, até porque a gente não vive na cabine, né? Exatamente. Você tem que fazer Eu na vida preciso real. pôr um desafio para aquele paciente, para ele se Exatamente. adaptar e conseguir. Então, existe uma graduação de nível de dificuldade que vai ser proposto de acordo com o objetivo da terapia. E a partir de gostos. Eu gosto de um estilo musical. Eu aproveito disso, A frequência. faço a gravação, ponho como ruído competitivo, se a gente procura, às vezes, no YouTube, um paciente que adora futebol, mas tem um desconforto
de ir em campus por conta de todo o barulho, então eu vou trabalhando com esses estímulos para que ele vá se adaptando e criando novas redes neuronais para que ele consiga se adaptar àquele ambiente. Perfeito. Então, na realidade, para o paciente não muda. Para o paciente não muda. Você que tem que ter o material, as material, o gravações. som, as Exatamente. gravações para aquilo. Para o paciente não Exatamente. muda. Não, ele Maravilha. pode estar no Não, tem que ter o conforto da fone casa. com fio, ponto. O fone com fio é fundamental. Porque às E vezes até alguns facilita, né? casos, eu não recomendo fazer pelo celular, Uhum. porque a tela é pequena, Pequena, né? Então, uhum. assim, um Computador. tablet, de preferência um computador, é melhor ainda. Melhor aí. Perfeito, agora entendi. Tava para te perguntar isso. É uma aventura que eu Que legal fui isso. forçada a me adaptar Não, mas e conseguiu. que tô Um conseguindo. desafio, né? Que bacana. Agora eu entendi. Falei, como que ela faz? E foi muito bom, porque abriu portas que eu nem imaginava dentro da fonoaudiologia. Que bacana. Porque eu me deparei com pessoas que, assim como eu, moram fora do Brasil, que têm dificuldade no acesso à saúde, que precisa fazer o tratamento e não consegue. Então, abriu portas de um mundo que eu estava limitada antes, a minha região. Não, e não é só isso, né? Eu sempre falo, não tem sistema de saúde que dê conta de atender todo Exato. mundo que a demanda requer. Não tem, né? Então, essa questão online, quando feita com qualidade, vai ajudar uma pessoa que está numa situação muito longe e ela vai ter acesso. O que não teria, nem não perto de suas cidades. Olha que loucura, não haveria possibilidade. Porque a pessoa teria, vamos supor, sertão. A pessoa tem que pegar um ônibus que leva para uma capital, não sei quantas horas para ir para voltar. É Não, inviável. é inviável. Se torna Para fazer inviável. o quê? 50 minutos de treinamento Exatamente. auditivo? É inviável. É inviável. Pela vida real que as pessoas têm. Exatamente. Perfeito, agora entendi. Chegamos no momento pipim, que é a nossa brincadeira. Não é para o que vier na cabeça. Aí você vai falar, ai, Bia, se não vier nada, passo. Tá Pode bom. passar, tá bom? Que a gente Vamos não vai lá. brigar por isso. Número 1, aprendizado. A minha mudança foi muito desafiador para mim, tanto emocional quanto profissional. Mas hoje eu sou uma Camila diferente do que eu era antes da mudança. Adaptou. A A neuroplasticidade. neuroplasticidade. 2, amor. A vida, a família. Eu percebi que tudo que a gente põe amor cresce, desenvolve e por um meio ou por outro vai. Perfeito. 3, complete a frase. Comunicar é. Ouvir antes de qualquer Ah! coisa. 4, se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Se você tivesse alguns superpoderes, o que você mudaria? Acho que o respeito pelo próximo. O estar ali disponível para o outro. Porque eu acredito que com a divulgação do conhecimento, o compartilhar de informações, o ajudar, faz muita diferença. 5, felicidade. Estar aqui hoje? Também, né? É um prazer imenso, assim. Eu não tenho palavras para descrever. Que isso, o prazer é todo nosso, pode ter certeza. Há tanto tempo que eu acompanhava o programa e tá aqui, eu tô ansiosa, Mas delirando. não parece, vocês acham? Parece, Bruno? Tá ansiosa? Eu? Parece que é o quinto episódio que faz aqui. Tá vendo? O Bruno repara. O Bru que mais repara aqui. Tá? Que bom. 6, complete a frase. Um tempo para mim é. Uma aula de bike. Uma aula de bike. Que Eu maravilha. adoro as aulas de spinning. É onde eu tenho um momento meu. E que com frequência eu coloco para as redes sociais, para as pessoas que me acompanham, que é muito importante a gente ter um momento de autocuidado. Uhum. E é na aula ali da bicicleta que eu me isolo do mundo. Que eu choro se precisar. Ouve uma música. Com certeza. Uhum. É um lugar que,
com frequência as pessoas vão me ver com o protetor auditivo, aquele Dispumi, Ali, né? Naquele ali, momento. porque a aula, normalmente, a música é muito Muito alta. alto, é verdade. Então, com frequência eu tô com Pra fone reduzir um pouquinho, né? É. Você tá falando isso, outro dia eu fui no show do Rodrigo Teaser, que é o maior cara que imita o Michael Jackson. E é fantástico, é brasileiro, né? E eu achei lindo, porque tinha muitas crianças com TEA. Olha. E tinham vários com abafador, né? Aham. Com aquele microfone. Mas curtiam tanto, porque o som não Não incomodava, incomoda e mas tá eles ali. conseguiam a vibração. E eu Sim, achei lindo, é lindo. lindo aquilo. Eu falei, eu tô vendo o que eu tô vendo, sabe? E eu fiquei bem impressionada com isso, muito mesmo, né? 7. Propósito de vida. Ajudar. Transformar, acho que é uma coisa que me move, de contribuir, de fazer alguma diferença. Na vida das pessoas. É. 8. Cuidado. Cuidado. Ou cuidar, como você achar melhor. Hoje eu diria que é com a minha família, porque a minha ausência, cada momento que eu tô aqui junto com eles, é o cuidado deles, o estar com eles. Meus pais e minha irmã são meu tudo, minha base. Sente falta desse contato Sinto, físico, né? Por sim. mais que se adapte, né? Eu acho que é um grande desafio que a tecnologia permite Sim, aproximar. aproximar. Se não fosse as chamadas de vídeo, eu acho que eu não. Seria impossível, né? Ai, quase beirando Quase, impossível ali pra quase, mim. né? Quase impossível. 9. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria hoje? Iria estar com as pessoas que eu amo. Reunir todo mundo em Campinas. Vamos trazer todo mundo pra Vamos. pertinho e ficar junto. Perfeito. E 10. Uma frase ou um pensamento que você gostaria de deixar. Pode ser seu, pode ser... Não precisa ser uma frase de alguém famoso. Pode ser um pensamento mesmo seu. No voo, eu tava ouvindo a música de Danny Black e Milton Nascimento, Maior. E ela começa falando: eu sou maior do que eu era ontem. E nós somos isso, essa constante mudança. Então, Constante construção, né? a constante construção, exatamente. O nome é se Maior. conhecer, Maior. o se conhecer, estar conectado com a essência, com o crescimento, porque é uma evolução contínua. A gente está sempre estudando, aprendendo, e estar aberto para esse crescimento é muito importante. É mesmo. Minha querida, queria te Ai, muito obrigada, agradecer meu amor, tá? demais. Não tá, não. Tá até quentinha. A minha é gelada, sempre é. Olha só. Nossa, É bom que você essa aquece mão minha aqui mão. significa tanto pra mim. Olha, até aquece minha mão, tá vendo? A minha mão é geladinha. Não é de ansiedade. Eu tenho pé e mão geladinho. Entendeu? Então deu um aquecimentinho. Que bom. Muito bom. Eu amei, tá? Eu agradeço Tá muito. aqui com você foi muito, muito bom. Muito obrigada. Eu aprendi muita coisa mesmo. E o objetivo de ter um podcast também é levar o conhecimento, mas a gente poder trocar ideias com profissionais que a gente não teve oportunidade de fazer ao longo da vida, né? Que a gente fica tão focado nas nossas áreas que às vezes a gente não tem tempo de ver tudo Ao redor, né? ao redor. E ao mesmo tempo, todo conhecimento soma, né? Soma. Isso é fantástico. Quanto mais a gente estuda, eu costumo dizer que a gente estuda para ter novas dúvidas. Não é para saber tudo, não saberemos. Não saberemos. Mas novas dúvidas é bacana. Porque a gente só tem determinadas dúvidas quando a gente já ultrapassou um limite do conhecimento, que é muito bom. Né? Por isso, quando eu dava aula, a pergunta de um aluno, às vezes era uma pergunta que eu falei, nossa, ele está além. Ele já entendeu tudo aqui, ele já está projetando uma outra coisa. Sempre me E fascinou. essa relação, né, do estar ali no mundo científico com o clínico é algo que eu tirava dúvida de um para ir buscar no outro e eles vão se complementando, né? Sempre, né? Assim, eu acho que o conhecimento, a universidade e a prática, eles têm que se comunicar o tempo todo. Tem que ter neuroplasticidade. Tem que
ter neuroplasticidade, não tem como fugir. Não tem como fugir disso. Queria te dar uns presentinhos. Vamos lá. Esse livro aqui, o Felicidade, eu escrevi na época da pandemia e só publiquei em 2022, quando a pandemia foi decretada, não estava mais em estado de... Não acabou, mas saímos daquele estado de desespero. Então, eu escrevi para não deixar de ser feliz, mesmo naquela situação. Então, espero que você Muito obrigada. goste. Vai comigo para Portugal, Com tá bom? certeza. E tem esse aqui, que foi o lançamento do final do ano passado. Então, estou te dando uma boa notícia. Vai estar à venda em Portugal. Já foi feita a Olha, versão para português que de Portugal. É. Ele vai mudar um pouquinho a questão da capa. A capa já foi mudada. E a questão das cores aqui. Aham. Mas é o mesmo É o mesmo conteúdo. eu já vou chegar Tá, em mas primeira você mão. já vai chegar em primeira mão, que é um Muito tempo para obrigada. mim, que são 365 frases minhas que você pode abrir, se quiser no dia, se quiser em qualquer dia, mas o importante é que cada Adorei. frase desperte em você alguma coisa e você anote ali. Que aí a gente pega muito essa coisa mental, mas também essa coisa do escrever um sentimento, né? Que a gente sabe que estimula muito mais o cérebro do que só ficar pensando. Então tem uma partezinha ali Trazer ali pro concreto, para né? trazer para o concreto, É. né? Então eu chamei de 10 minutos de autocuidado mental. Você tem o teu 10, você tem os Tem. 50 lá da bicicleta. A Agora gente vai tem- ter mais um pouquinho. Agora vai ter 10 minutinhos, Vai. que dá para fazer em Ai, 10 minutos, com- tá? Eu sigo os certeza. dias, tá? E tem mais presente. Ah, isso aqui é uma pulseirinha do livro, que um tempo para mim, para você não esquecer de ter o seu tempo para você. Muito bom. Pra gente, quando você for lá para sua bike, Ela vai comigo. olhar e tal, não, tô dando meu tempo para mim. E aqui a gente tem uma bolsa, uma eco bag do Pipinho, tá? Com o tema aqui que a gente, o nosso lema, né? Não é nem o tema. Faça, aconteça, inspire, pode people, eu fui. Então quero muito que você leve, primeiro para usar, porque é Com ecologicamente certeza. correta. Tem um caderninho aqui para você anotar Uau. todas as seus sonhos, seus projetos. Adoro. Pra Tudo ele que é se papelaria. realizar. Eu adoro. Eu escrevo à mão até hoje. Eu também. Entendeu? E não vou deixar, porque cada vez estão provando que funciona mais. Então, eu também. meu raciocínio é todo no papel ofício. Aqui o pessoal até chega e fala: me arruma folha, gente. Que folha? Eu falei: Eu "Ah, preciso papel da ofício. organização eu ali. organizo minha É, cabeça. É eu impressionante. Parece que o cérebro se comunica com a mão e eles organizam ali as coisas que depois que eu olho, eu falo, nossa, ficou bom isso. O que eu não consigo em digitação. Não consigo. Eu tô tentando adaptar para o digital ali no iPad com a caneta, mas ainda Não não é a mesma não é. coisa. Não é. Esse aqui tem canetinha também, mas eu te juro que eu exato. ainda pego Eu também o gosto papel. do papel, da caneta colorida. Isso, para marcar, né? E tem também aqui uma canequinha para você tomar um chá, para você poder Nossa, tomar um essa- chocolate, tá? Com a E receita desse? Com a receita. E lembrar da gente, Com certeza. tá? Lembrar mesmo, pode botar tudo pro ladinho aí, que as crianças aqui do Pod People vão ajeitar tudo para você, tá? Sem o menor problema, porque agora chegou aquela hora que você vai olhar só para aquela câmera ali e dar todos os seus recados. Leva o microfone junto. Quais são os recados? O que você quiser, onde te encontram, em questão de atendimento, o que você quiser. Então, vamos lá. Eu tô disponível nas redes sociais, no meu Instagram, doutora Camila Madruga. E lá no Linktree tem todos os contatos de WhatsApp, de mensagem que pode enviar diretamente para mim. Sou tudo eu que administro, respondo pessoalmente. Convidar as pessoas, não sei se vai dar tempo. Quinta-feira começa o Encontro Internacional de Audiologia. E vai ser em Recife. Eu vou participar de uma palestra lá. E falar também sobre teleatendimento, que é a área que eu tenho me desenvolvido atualmente. E lá no congresso vai ser lançado o Tratado de Processamento Auditivo, onde tem um capítulo meu escrito sobre o processamento auditivo central também. Mas depois vai estar disponível. Vai estar disponível. Para profissionais ou para leigos, Camila? É mais direcionado Mais para direcionado aos profissionais. profissionais.
Mas tem outros materiais que, se precisar, pode me mandar mensagem. Direto. Eu oriento sobre algum material Não, e para teleatendimento, eu pais. acho isso fantástico. Para essa área, que eu nunca tinha visto. Eu acho que é uma nova... já existia antes da pandemia, mas que é uma modalidade que Se começou... intensificou, né? intensificou E veio após para a ficar. pandemia. Eu acredito que Eu sim. também acho. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa querida doutora Camila Madruga. Não vai dar trotezinho não, tá? O sobrenome é muito bacana e ela é uma pessoa maravilhosa. Se você é como a gente da comunidade Pod People e gosta de informação, de conhecimento e dessa conexão, né? A comunicação nos conecta com os outros. Não perde o episódio, porque realmente ela fala em detalhes o que a gente tem que ouvir, o que entra pelo ouvido, para a gente poder saber o que sai pela boca da gente. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que somente com conhecimento a gente pode se tornar um ser humano melhor. Se você gostou do episódio, compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as novidades. Muito obrigada e até o próximo Pod People.